nossas reuniões aqui, uma live do Iguaçu Valley, né? Nós somos aqui do Iguaçu Valley, Foz do Iguaçu, estamos hoje iniciando a reunião e gostaria de apresentar rapidamente para vocês, então, como é de praxe, o processo todo que envolveu as Iguaçus Valley, aí da região, né? Foi visto pelo grupo aqui, nos grupos de tecnologia da informação, iniciando aí por Cascavel, e núcleos de informática teriam um potencial muito grande na questão da inovação nas cidades e na região. Então, o valor agregado, quando você fala hoje de inovação, de tecnologia, não somente TIC, mas também todo o processo inovativo, ele é muito grande. Então, você pode comparar que as empresas de tecnologia hoje, cada funcionário chega a ter um valor de 20 milhões de dólares, se você comparar o número de funcionários por empresa, pegando empresas de tecnologia, né? E a própria tecnologia já demonstra esse tipo de questão também, né? Como está hoje, como é que esse movimento, então, ele tem acontecido, né? A ideia é tornar o oeste do Paraná um polo de empresas e entidades inovadoras. Hoje nós temos aí, na própria Programa Oeste de Desenvolvimento e na MOPS, mais 54 municípios trabalhando nesse desenvolvimento regional, e o objetivo aqui, então, do Iguaçu Valley, desses grupos, é de fomentar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo com inovação. Claro que respeitando os princípios, né, de ser liderado por empreendedores, uma visão de longo prazo, né, ser inclusivo e multidisciplinar e contribuir antes de receber. Então, esse é o grande objetivo destes grupos, né? Hoje nós já estamos em várias cidades, dentro aqui do nosso contexto, do oeste do Paraná, né? Marechal Cândido Rondon, Palotina, Toledo, Cascavel, onde iniciou fortemente o movimento. O Biratã também está na região noroeste aí do Paraná, participando do Iguaçu Valley também. Medianeira e Foz do Iguaçu. Então, estamos expandindo cada vez mais esse contexto, o upgrade que é feito dentro desses núcleos em cada cidade. Outras cidades já estão trabalhando em cima desse processo para se tornarem também parte do Iguaçu Valley. Então, a grande ideia na região é desenvolvermos os aspectos da inovação. E existem N outros grupos também que estão conectados ao Iguaçu Valley, né? Então, agora, passar para o Tomás aí e para o Ronan, para eles poderem apresentar a nossa palestrante de hoje aí para vocês. Muito bem, bom dia a todos. Para nós hoje temos uma convidada especial que não é do nosso ecossistema. Temos aqui a presença da Mariana Vasconcelos. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer primeiramente a Mariana por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. A Mariana, que ela é a CEO da AgroSmart, tem quase 6 anos já a AgroSmart. A AgroSmart, para quem não conhece, é uma das pioneiras ali, uma agritech pioneira, que se tem destacando, já não é uma agritech só, já não só brasileira, agora já está em vários países, é brasileira, mas já está em vários países, né? A Mariana vai comentar um pouquinho mais. E a Mariana vai falar um pouquinho, contar um pouquinho para a gente da experiência dela, a experiência dela com a gestão da AgroSmart, contar um pouquinho. Nós temos aqui várias startups, né, no nosso ecossistema, várias, inclusive, do setor do agro. Então, para a gente é muito válido essa experiência, para a gente aprender um pouquinho com essa experiência e aplicar aqui nas nossas startups também aqui no nosso ecossistema. Tá? Então, por isso, o convite, e a gente fica muito agradecido. Para a gente é uma honra tê-la aqui conosco, tá, Mariana? E fique à vontade, depois a gente sempre reserva um momento ali para um bate-papo, tirar algumas dúvidas. Fique à vontade, o momento é com você. E, mais uma vez, a gente agradece ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje.
Não, legal, pessoal. O prazer é todo meu. Espero poder contribuir um pouquinho aí para a jornada de vocês. Eu vou compartilhar minha tela, só para a gente ter alguns slides de base. Eu só não entendo o que eu tenho que fazer aqui, na verdade, para eu poder ter. Tem embaixo, tem. Que colocar. Eu queria só uma tela, não sei fazer isso. Como será que a gente pode colocar só uma tela ao invés de. Se eu for o desktop, eu não vejo vocês, eu acho. Deixa eu tentar entender. Tá aparecendo a tua tela já aqui, só maximizar. Ponto, perfeito. Então, bom, pessoal, prazer. Eu sou do sul de Minas Gerais, de Itajubá. É uma região que é bastante forte aí na produção de café, principalmente, e algumas outras hortaliças, um pouco de grãos. E eu cresci acompanhando esse desafio de dia a dia no campo, né? De tomada de decisão, que é tão baseada na intuição, que copia o vizinho. E foi por isso que a gente criou a AgriSmart, né? Eu acho que na jornada empreendedora é muito importante a gente poder focar em problemas que a gente consegue se apaixonar, né? E que a gente conhece um pouco da jornada para poder contribuir. Não necessariamente a gente precisa ter uma jornada como a minha, que venho do campo, que conheço, mas algo que a gente consiga se relacionar e mergulhar para poder aprender do problema e conseguir atender melhor o cliente. Então, a nossa ideia na AgriSmart, ela era inicialmente ajudar o meu pai e os produtores da região a conseguirem tomar melhores decisões, né? Passar dessa intuição para uma decisão orientada a dados. E o primeiro desafio que a gente encontrou foi justamente a conectividade. Como que a gente conseguia trazer dados para o produtor, para o meu pai ali, tomar uma decisão melhor, sendo que não tinha internet ou sinal de celular no campo. Então, essa foi a nossa primeira entrega aí, né? Conseguir trazer dados de sensores, né? De imagens e garantir que esse produtor conseguisse utilizar essa informação de alguma maneira. Quando a gente conseguiu superar a barreira, né, da comunicação, na época a gente criou uma rede proprietária de radiofrequência que conseguisse carregar os dados, a gente percebeu que só isso não adiantava, né, que o produtor ele não estava pronto para poder interpretar e utilizar essas informações. Se a gente olha ainda hoje no nosso curso de graduação de agronomia, a gente vê muito pouco, né, das ferramentas tecnológicas e ensina ainda muito pouco a utilizar. Então a gente sabia que a gente precisava usar aquela informação de alguma maneira, né, transformar aquela informação em algum tipo de inteligência. Então, a AgriSmart começou a trabalhar com irrigação, justamente pelo momento de mercado, ali em 2015, a gente passou por uma crise hídrica muito grande, né, vários produtores com auditoria mais forte, pagando multa, lacrando pivô, sem falta de água mesmo para poder irrigar o suficiente que era necessário. São Paulo entrando naquele dilema, né, do produtor utilizando muita água. Então, a gente resolveu que a irrigação ela era a primeira decisão que nós íamos contribuir para o produtor rural, para ele conseguir tomar decisões melhores. E aí, desde então, nós fomos nos adaptando, né? Acho que uma coisa importante no ecossistema de inovação é que a inovação está sempre respondendo o problema. E o problema muda, e o problema vai evoluindo, né? A gente vai entendendo melhor o mercado. Então, nós fomos migrando da irrigação para várias outras soluções, atendendo também produtores em sequeiro, atendendo corporações, até a gente virar uma plataforma, né? E a gente coloca que um dos nossos diferenciais foi ter nascido uma plataforma, foi ser uma empresa que tinha desde o dia 1 ali no seu primeiro time inicial, expertise em hardware, em software e em agronomia, meteorologia, né? A gente acredita na diversidade para trazer diversas perspectivas do problema e ajudar a resolver. E é isso que a gente se consolidou hoje, como uma plataforma aí para a agricultura digital, onde a primeira camada, a primeira coisa que a gente faz, ela é coletar dados e organizar dados, porque primeiro de tudo a gente tem que ter o dado. Quando a gente olha ecossistemas de inovação mais maduros, tipo Estados Unidos, né, alguns lugares na Europa, é comum já ter essa camada consolidada. Já existe muito dado público, já existe muito dado disponível, né, pelas universidades ou até privados, um compartilhamento maior de dados. Aqui a gente ainda está nesse processo trocando o manual pelo digital. Então, muitos dados estão no papel, estão no Excel, estão perdidos.
E essa é justamente a primeira etapa, né? Juntar, reunir, coletar dados, tanto dos sensores quanto de imagens. Nós temos também, né, as imagens de satélite, o caderno de campo, que nos ajuda a registrar apontamentos. E nós temos uma integração com vários outros sistemas do agro, para que a gente consiga colocar todos os dados no mesmo lugar. Uma vez que esses dados estão organizados e limpos, né, estão ali fazendo coleta de uma mesma área geolocalizada, numa mesma escala de tempo, a gente consegue ir para a segunda etapa, que é utilizar esse dado e transformá-lo, né, com modelos agronômicos, de ciência de dados, inteligência artificial, em decisões. Então, a gente chega ali na etapa 3, né, pós o processamento, onde a gente consegue ajudar o produtor a extrair valor dessa informação em 3 níveis diferentes. O primeiro deles é a área de expertise da AgriSmart, que é onde nós desenvolvemos algoritmos, por exemplo, no manejo de irrigação, na prevenção de doenças e pragas, na previsão do tempo, né? São todos modelos que nós desenvolvemos, mas também a gente permite extrair valor, por exemplo, de alertas, onde o próprio produtor ou o agrônomo consegue trazer aí um conhecimento proprietário, né? Algumas regras de operação para automatizar a decisão, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. A gente só não faz porque é difícil encontrar o momento ideal, a gente não está prestando atenção em tantas variáveis, né? O nosso poder de processamento como ser humano é mais limitado que o do computador. Então, a gente acaba esquecendo. Então, aqui a gente permite que diversas pessoas criem os seus próprios modelos. Por exemplo, o agrônomo, que está dando uma consultoria e vai dizer o melhor momento para aplicação, ou a indústria que consegue, né, orientar aí com assistência técnica os seus fornecedores. Por exemplo, agora no inverno, aqui tá, um dia não, quase. Então, é um tipo de alerta que a gente consegue criar e ajudar o produtor a estar atento e dormir mais tranquilo quando não existe o risco. Ou alerta de momento de plantio, de maduração do fruto, de polinização de abelha. Todos baseados em condições que a gente está monitorando e que, caso contrário, a gente acaba perdendo os momentos corretos de tomar a decisão. E aí, uma vez que a gente tem a decisão para a corporação, a gente também tem a decisão para a corporação, né? A gente entende que para a gente mudar o agronegócio e efetivamente conseguir ter uma cadeia mais sustentável, mais produtiva, a gente precisa engajar também as outras partes da cadeia. Então, a gente usa o conhecimento coletivo de vários produtores para gerar insights aí de outras partes da cadeia, atendendo, então, toda a cadeia do agro, desde a indústria de insumos, né, onde a gente está ali na pesquisa e desenvolvimento, testando um novo produto e criando um protocolo de uso mais eficiente para que depois essa indústria consiga agregar mais valor na ponta para o produtor, quanto ajudando na rede de distribuição, que cada vez mais está buscando aí seu novo espaço nessa dinâmica de agricultura digital, onde não é suficiente só revender insumos, estão tentando aí buscar serviços, né, estratégias digitais para criar diferencial competitivo. O produtor, que eu já falei um pouquinho dele, aí a gente vai para o outro lado da cadeia, onde a gente trabalha com as indústrias de alimentos e bebidas, ajudando eles a monitorarem, engajarem os fornecedores, ter uma visão melhor da sustentabilidade, ajudar a criar práticas que vão criar resiliência climática, a alocar a sua mão de obra, né, a tua assistência técnica que tem que cuidar de vários produtores, é pouca gente para muito produtor, então ajudar a priorizar e a entender onde utilizar e até criar estratégias de longo prazo, né, escolhendo aí as melhores variedades genéticas, criando modelos de risco e de adaptação climática para que a gente consiga planejar a cadeia a longo prazo. E, por fim, o setor financeiro, né, onde a gente ajuda aí bancos e seguradoras a mitigar o risco, né, entender melhor o risco do produtor e, consequentemente, criar produtos mais acessíveis e mais customizáveis que atendam melhor a necessidade. A nossa penetração no Brasil de produtos financeiros ainda é muito baixa. Então, nós criamos esse ecossistema né, de clientes de diferentes segmentos, olhando muito para o que o mercado precisa, onde que está doendo e o que a gente pode fazer e atender com aquele dado e aquele produto que a gente já tinha. Né, consolidando aí tudo isso num lugar só, porque a gente entende que é complicado tomar uma decisão olhando várias e várias ferramentas. Nós hoje trabalhamos com mais de 25 cultivos, né, desde grãos, café, frutas. Temos uma expertise aí, né, em agricultura tropical, que é o caso do Brasil e que também nos ajuda a levantar a alçada para
atender países emergentes que têm similares desafios em infraestrutura, em microclima, em educação. E estamos focados aí principalmente na América Latina, com um produto aí disponível em espanhol, em inglês, em português, com uma rede de assistência muito bem desenvolvida, porque não basta ter tecnologia, a gente tem que apoiar a educação, apoiar a implementação e a assistência, né? Acho que essa foi a razão pelo qual muitas tecnologias falharam. E a gente é considerado, de maneira comprovada, aí um negócio de impacto, né? Porque a gente está focando não só na agronomia, na produção, mas também na sustentabilidade. A gente usar melhor os insumos, a energia, a água, aumentar a produção, criar resiliência climática. Em 2018, a AgriSmart foi nomeada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das empresas pioneiras tecnológicas, que são as 61 empresas mais inovadoras e de impacto do mundo. Já foram parte desse grupo, por exemplo, o Google, o Spotify, o Twitter, que fazem parte desse programa para capacitar líderes aí, expandir o negócio globalmente, trazendo esse impacto. Bom, as coisas não acontecem da noite para o dia, né, pessoal? Então, a gente já está completando em nosso 6º ano de jornada. A gente teve vários momentos, né? O nosso primeiro, a gente nasceu aqui em Minas, fomos para Campinas, próximo de uma aceleradora que tinha um conhecimento muito forte na área de hardware, de indústria, que nos introduziu para a Exalc, onde a gente fez uma aliança na área da agronomia para desenvolver os modelos, validar os nossos modelos. Com a nossa primeira solução da irrigação, a gente ganhou uma bolsa de estudos na Singularity University, que é a universidade do Google e da NASA lá nos Estados Unidos. E depois disso a gente foi convidado pela NASA para um programa de transferência tecnológica, que é quando a gente começou a olhar essa parte mais de satélites. Após isso, a gente recebeu a nossa primeira rodada de investimento da SP Ventures para transformar o produto em produto. E também fizemos um programa do Google, que foi um programa feito para a Indonésia, Índia e Brasil, países em alto crescimento lá no Vale do Silício, para poder melhorar o nosso produto e acelerar o crescimento. Em 2017, a gente também participou de 2 programas que foram importantes na nossa jornada. Um deles foi o Climate Ventures, que foi um programa do governo do Obama, onde a gente participou na Filadélfia de uma construção de uma solução para a resiliência climática, que foi quando a gente mais se desenvolveu a questão da previsão do tempo. A gente iniciou nossos projetos com corporações, né? A Coca-Cola foi o nosso primeiro cliente corporativo, e aí, consequentemente, para adaptar a solução, a gente recebeu um investimento da SP Ventures e da Thrive, que é uma das principais aceleradoras de ag do Vale do Silício. Fomos nomeados aí no fórum da Forbes, de AgTechs, nos Estados Unidos, como uma das melhores empresas por excelência operacional, né? Nessa época a gente já estava crescendo bastante. Em 2018 a gente começou a expandir para mercados internacionais, então a gente começou a fazer os nossos primeiros projetos fora do Brasil, na América Latina, e a gente fechou uma parceria global com a Nandanjen, que é a segunda maior empresa do mundo aí de irrigação por gotejamento. Fizemos nossos primeiros projetos nos Estados Unidos com a Corteva e entramos para a comunidade do Fórum Econômico Mundial. E aí, em 2019, a gente fez uma rodada de investimento, onde a gente teve grandes 2 investidores institucionais, que é a Positivo, que é a maior fabricante de computadores da América Latina, aí do Paraná, que nos ajudou a crescer e a estruturar uma rede de supply, né, de suprimentos e atendimento e serviço, e o Bradesco, que nos viabilizou entrar mais nesse segmento financeiro. A gente entrou para o Pacto Global da ONU, sempre reforçando o nosso compromisso aí com o impacto. E aí hoje a gente tem uma empresa aí com 57 funcionários, operando em 9 países, né, com projetos, com produtores, com corporações, com mais de 700 mil hectares monitorados aqui no Brasil e mais de 30 mil sensores conectados globalmente. Então, esse é um pouco da nossa jornada. Eu queria abrir um pouco para perguntas agora, falei aí um pouquinho seguido, né? 15 minutos aí de apresentação expositiva, mas para explicar um pouco a nossa história. E já que vocês estão criando um ecossistema de inovação, eu acho legal ter esse bate-papo para entender um pouco o momento, quais são as principais dores, como que eu posso ajudar, como que a gente pode aprender um com o outro. Tá mudo, eu acho. Ok, Mariana, obrigado aí pela explanação. Muito bom ver essa história de sucesso aí da AgriSmart. Uma questão que eu queria trazer, estamos abrindo aí para perguntas, pessoal. Quem quiser perguntar, abra o seu áudio aí
pode perguntar à vontade. Eu queria ver contigo quais foram as dificuldades maiores, iniciais, que vocês perceberam quando começaram o negócio, né? É claro que se fosse fácil, todo mundo fazia, né? A gente sabe que não é fácil, é muito difícil você sair do zero e desenvolver uma empresa. O que você poderia assim nos dar de esclarecimento dessas dificuldades e como você superar essas dificuldades iniciais na hora de estabelecer a empresa, né? Tá. Bom, eu acho que a primeira coisa, pessoal, é ter uma rede de apoio, né? Assim, é muito difícil começar sozinho. A AgriSmart é o meu terceiro negócio de tecnologia, né? Eu tenho outro negócio tradicional, mas quando eu comecei as outras empresas, a gente tinha zero apoio para poder ir para frente, para poder ajudar a pensar. Eu acho que mentes pensam, né, melhor do que uma só. E quando eu abri a AgriSmart, nós tínhamos o ecossistema da universidade muito forte, né? Eu formei na Universidade Federal de Itajubá e a universidade é muito orientada a empreendedorismo. Então, quando eu cheguei com as ideias, tinha um grupo, né, 2 professores que lideravam ali o centro, que estavam abertos a me ouvir e a me ajudar a buscar o conhecimento que eu não tinha. Então, né, ainda hoje, eu formei já faz mais de 5 anos, né, mas ainda hoje eu vejo na grade oficial da educação, ela é muito atrasada, né? Eu pensar que eu formo administração sem saber essas ferramentas novas de gestão, sem entender metodologias ágeis, sem entender as metodologias de design para criar produto, na minha opinião, é um absurdo. Então, eu não conseguiria ter criado uma empresa de onde ela está se eu não tivesse esses 2 professores que estavam dispostos a ir além, né, a fazer a hora extra ali sem ganhar nada por isso, para poder me ajudar a capturar valor e entender essas ferramentas que estavam à disposição e que me ensinaram Canvas, que me ensinaram Design Thinking, que me ensinaram modelos de receita previsível e que abriram essa porta muito importante. E aí uma coisa leva a outra, né? Então, acho que outra dificuldade é o contato. Tem gente que consegue chegar mais longe com produtos piores, com times piores, porque tem uma rede de contatos muito ampla. E para mim custou muito construir uma rede de contatos, sendo de Itajubá, uma cidade minúscula, no interior de Minas, que não conhecia ninguém em São Paulo. Então tá muito concentrado ainda o capital, o acesso, né? E ter esse acesso para mim sozinha seria impossível, né? Eu nunca ia conseguir chegar num investidor em São Paulo e ser ouvida, porque existe sim, né, essa questão da indicação, do conhecimento, né, de buscar os hubs. Então, ter ecossistemas que são capazes de criar relacionamentos é muito importante. Então, no meu caso, levou tempo e foi difícil, mas a minha universidade criou uma parceria com a Baita, que é a aceleradora de Campinas, e aí a Baita, por ser uma cidade maior, por ser da Unicamp, já tinham uma rede com investidores maior. Então, eu conhecia a SP Ventures via Baita, eu conhecia a Exalc via Baita. Então, seria quase impossível de Itajubá falar com alguém da Exalc e alguém me ouvir, eu de Itajubá falar com um investidor de São Paulo e alguém me ouvir. Então, eu acho que teve esse momento difícil de conseguir acesso, né? E a gente conseguiu aí costurando essa rede de contatos, participando de eventos e entrando para o ecossistema. É difícil ser aceito no ecossistema até. Hoje em dia, graças a Deus, esse ecossistema já é mais distribuído. Quando eu comecei, tinha pouquíssimas startups de agro, só tinha Strider começando ao mesmo tempo, que também não servia de muito exemplo. Tinha alguns casos mais maduros, que não eram startups, que não funcionam da mesma maneira, que era a Enalta, a Solinftech, que são empresas que usam, sim, alguma ferramenta de tecnologia, mas não operam dentro de um mindset de startup, desse novo tipo de inovação. Operam mais a inovação da geração anterior, vamos dizer assim, que é um pouco diferente, a empresa de base tecnológica da startup. Então, tinha muita dificuldade de ter benchmark, de ter informação, o que era bom, o que era ruim, qual o caminho que a gente tinha que seguir. Eu acho que esses foram os principais desafios do primeiro momento aí do kickoff. Muito bom, muito bom. Pessoal, alguém aí com perguntas? Acho que a Gabriela, né, queria fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Como estão? Beleza? Bom, primeiro gostaria de dizer, satisfação enorme, Mariana, ter você aqui. É fantástica a sua história. Infelizmente, eu cheguei na metade aí, mas vários elementos, assim, que para mim fizeram muito sentido. Primeiro, agora, na sua fala, essa questão de realmente ter uma instituição de ensino apoiadora que faça sentido. Outra fala que, para mim, nossa, eu cheguei a arrepiar, de fato, essa questão da preocupação da AgriSmart com o impacto e realmente a ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são fantásticos, estão casando, realmente estão colocando na prática essa teoria
de desenvolvimento sustentável, etc. Mas eu queria saber de você, Mariana, como é que funcionou, como é que a questão do planejamento da AgroSmart, eu cheguei atrasado, como eu disse, primeiro eu queria saber quais países vocês estão atendendo agora e como casou o planejamento da AgroSmart para realmente se internacionalizar e como funciona essa questão dos atores lá fora, a questão da parceria, da implementação de fato. Obrigada. Tá. Nada. Bom, vamos lá. Como funcionou o planejamento? Eu acho que a gente já nasceu querendo ser uma empresa global. Então, isso é uma rota diferente e é uma rota que, dependendo do segmento que a gente está, se a gente não pensar assim, a gente se ferra. É muito tarde. Porque as empresas dos Estados Unidos, as empresas de Israel, elas já nascem globais. Ela já nasce sabendo que ela vai ir para o próximo país muito rápido. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem uma mentalidade, eu não diria que ela é pequena, mas ela tem uma mentalidade que nos ensina e nos limita, sabe? Eu acho que a gente tende a pensar pequeno aqui. E as pessoas todas te dizem o tempo todo para pensar pequeno. Então, a lógica do Brasil o Brasil é um mercado muito grande já. Então, para que você vai para fora? Então, aqui você já pode construir uma empresa que, em termos de receita, de espaço, já é uma das maiores do mundo. Para que você vai para fora? E essa mentalidade não acontece nos Estados Unidos, que é um mercado, né, em extensão mais ou menos do mesmo tamanho do Brasil e em valor maior que o do Brasil. Então, eu acho que esse modelo mental, pela condição de ser criada ali na universidade, já ter uma mentalidade que podíamos ser a maior do mundo, ajuda aí. Quando eu fui para a Singlert, isso explodiu. Então, acho que quando eu fui para a Singlert foi o primeiro engajamento da empresa, e aí eu criei uma rede muito forte global, que já me dava, né, a minha turma de classe tinha tipo 80 pessoas, todas elas trabalhando em impacto, em tecnologia, então já criava um próximo passo de poder ir e poder pedir acesso e poder pedir recomendação. E aí a gente adotou a estratégia de ir sempre com um parceiro. Então, quem a gente tem já no mercado, quem a gente conhece que é um parceiro e que nos ajudaria a entender as regionalidades, né, as diferenças principais de cada região. A Nandanjin foi uma delas muito importante, né, que nos marcou aí bastante, porque já tem uma operação muito estruturada em todos os países da América Latina, em Israel, etc. Então, a gente foi para bastante lugares com eles. E aí, à medida que eu fui me posicionando também como líder, eu comecei a participar muito de eventos internacionais, né, de dar palestra, a colocar o nosso posicionamento. E aí, consequentemente, nesses eventos, eu também conhecia outros líderes que foram criando outras alianças. Então, hoje a gente está presente Estados Unidos e Israel, fora Latam. E aí, Latam, nós temos México, Costa Rica, Guatemala, Colômbia, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Então, esses são os países que a gente opera hoje com projetos. Temos agora um projeto a gente tem alguns projetos menores, considerando África e Ásia. Vai ser o nosso próximo passo depois de América Latina. Estados Unidos não é o nosso foco, a gente vai para os Estados Unidos somente para fazer alguns projetos específicos, para convencer alguém, para a gente poder ser aceito nas cadeias aqui da América Latina, mas nosso foco é países emergentes. E a gente foi recentemente aprovado, até novidade, né, num projeto da ONU para fazer um projeto no Butão, né, financiado pela ONU para criar uma resiliência climática em toda uma região. Então, esses são, acho que, os nossos principais. Nunca ir sozinho, buscar sempre um parceiro, entender o mercado. A gente está partindo agora para um momento, a gente tem uma subsidiária nos Estados Unidos já, que é operacional e que a gente foca bastante nessa parte de hardware e cadeia, e a gente está abrindo uma subsidiária na Argentina. A AgroSmart iniciou uma estratégia de M&A, que é uma das rotas de crescimento. A gente está comprando 2 empresas na Argentina, a gente vai pisar forte com um time local atendendo, né, aí que já são nativos em espanhol, etc., tanto a Argentina quanto outros países. Mas esse é o nosso primeiro passo, assim, de abrir uma subsidiária e ter time em outro país. Todo o restante foi sempre um time no Brasil, algumas pessoas internacionais no nosso time do Brasil, só uma pessoa que eu tenho nos Estados Unidos, mas o serviço principalmente via os parceiros. Muito obrigado, Mariana. Acho que o Wagner também tem uma pergunta aí, né, Wagner? Vamos lá. Abre o teu áudio aí. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Tudo jóia. Que já tive um contato contigo no Agrobit no ano passado, né, que você participou. E eu gostaria de saber, você falou das dificuldades, né, que você teve de apoio, de investimento, mas como que foi a parte de validação no campo? Aceitação pelos produtores. Eu gostaria de saber se até hoje, devido à grandeza que a AgroSmart já tem, se ainda tem uma dificuldade ainda de aceitação. Tá, vamos lá. Poder validar. Processo de validação. Primeiro,
A gente é muito maker, então um dos meus sócios, né, é uma pessoa que gosta de criar, gosta de fazer as coisas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi instalar aqui na roça do meu pai. Então, tipo, vamos comprar os sensores, vamos fazer o primeiro hardware, assim, nosso primeiro hardware a gente tem num museu da AgroSmart, né, ele foi num Tupperware, então a gente nem case tinha, né, tipo, só testando mesmo a solução. Então, a gente validou toda a parte técnica aqui primeiro. Então, vamos construir uma solução que a gente consegue ter, funcionar, ler o dado, etc. Aí, os primeiros contatos começou na rede de amigos, né? Então, tanto meu pai quanto os amigos do meu pai, visitando fazendas, diferentes cultivos e explicando, entendendo melhor o problema, entendendo a dor, o tipo de feature que eles queriam, mostrando a tela, vendo se entendia, realmente fazendo um user journey ali, né? Entendendo cada etapa de interação com o nosso produto e como é que ela funcionava. E aí a gente partiu para um teste mais de escala, beleza, construímos o produto com esse feedback e ouvindo vários produtores, agora a gente tem que dar para outros produtores usarem e testar isso em várias regiões, em vários cultivos, para ver se funciona. Esse modelo ainda é gratuito, né? E por isso que a gente precisava de investimento, porque o Sebrae também foi um parceiro muito importante nessa época, que o Sebrae chegou a financiar com o Sebrae Tech alguns dos nossos protótipos para a gente conseguir fazer esses testes até antes da rodada de investimento. Então, testamos a solução e conseguimos fazer o algoritmo com bolsas do Startup Brasil, né, que ajudou a gente a trazer especialistas para criar o algoritmo. Então, testamos o algoritmo e começamos a ter bons resultados. E isso foi suficiente no nosso caso, acho que não é hoje, mas foi suficiente no nosso caso lá atrás para levantar o primeiro investimento. Hoje, como tem muita empresa, como já tem empresas consolidadas, você precisa de um pouco mais. Você precisa chegar mais longe para você ter acesso ao capital. Existe mais competição. Como nós fomos para a segunda, né, depois de Strider, tinha ninguém fazendo alguma coisa maior em tecnologia. Então, estava justamente nesse período de incentivar. Mas hoje tem mais capital, anjo, etc., que dá para ajudar no começo. Ainda hoje a gente segue esse mesmo processo de validação. A gente tem um time de produto, trabalha com squads, onde cada squad tem um gestor de produto, embaixo é alocado desenvolvedores, data science, e todos eles têm uma pessoa de UX e UI que cuida dessa validação do usuário, de jornada, de entender, validar o problema. A gente não constrói produto só porque a gente acha que é bom ou porque a gente quer. Tudo isso é construído em cima do produtor. E tem muita resistência, principalmente para cada feature nova. Quando a gente foi desenvolver esse produto, esse algoritmo de ferrugem, o pessoal mandava nós ir embora da fazenda, porque eles não queriam saber que tinha ferrugem. E a gente já era estabelecido em irrigação, a gente já tinha uma reputação grande, e eles entravam em desespero em ver a funcionalidade. A gente mudou o produto umas 4 vezes até encontrar um formato que não fosse ofensivo, né? Que o produtor visse a informação e não se sentisse na defensiva porque ele estava ruim ou porque ele tinha a doença, etc. Então, ainda hoje tem muita resistência. Eu acho que estamos numa fase onde existe uma teoria do chasm, né, que é tipo um vale, assim, depois dos early adopters e dos innovators, acho que o mercado já está aqui, então empresas como a AgroSmart, a gente já capturou um pouco os innovators e os early adopters, e agora existe um vale para chegar no mercado de massa, e eu acho que esse vale ainda não foi ultrapassado em nenhum lugar do mundo. As agtechs que são maiores que a gente conseguiram entrar em mais países, em mais regiões, e chegar nesse teto dos inovadores do early adopter, mas ainda é uma compra por influência, ainda é uma compra com medo do risco, ainda é uma compra piloto. É difícil você ver produtores que já estão full, né, em toda a fazenda, em todas as áreas da fazenda, usando tecnologia. Ainda é uma adoção bastante tímida, vamos dizer assim. Mas o interesse é maior do que nunca. Então, está crescendo, está se movimentando o mercado, mas ainda não cruzamos esse vale de adoção para o mercado de massa. Agora, a pandemia, eu acho que vai ser um empurrão, porque nós deixamos de ser uma minoria e agora nem Syngenta, nem Yara, nem ninguém vai no campo. O produtor não tem outra opção que não usar o WhatsApp, o Zoom para fazer treinamento, comprar online, ele não tem outra opção. Então, isso forçou a indústria tradicional, né, que seria, no caso, as nossas principais, não concorrentes de produto, mas concorrentes de modelo, porque a gente tenta ser digital e mais rápido, né? Mas se a indústria continua fazendo as coisas da mesma maneira, o produtor sempre vai ter a escolha de estar fazendo as coisas da mesma maneira. E eu acho que com a pandemia, ele não tem mais essa opção. Então, acho que esse vale pode ser que seja cruzado durante a pandemia. A gente viu um susto inicial, uma desaceleração inicial, mas que agora está voltando mais forte em adoção de agtechs. Ok, obrigado, Mariana. Tomás, tem uma pergunta também, Tomás?
Sim, Mariana, muito legal essas informações que você nos trouxe, que realmente a estratégia global tem que ser um pouco diferente, né? Então, as startups aí que estão pensando, talvez, ir para outros países, essas dicas que você deu realmente são muito importantes, interessantes. Eu queria debater um pouquinho mais essa questão da pandemia, né? Realmente você colocou ali, isso tem um impacto, né? Um impacto talvez positivo para o crescimento do negócio de vocês. Mas quanto disso é mensurável aí? O que vocês estão pensando talvez em números que possa significar isso para o negócio de vocês? Bom, eu acho que é cedo para a gente ter 100% das conclusões, mas o número principal é o aumento de receitas, né? É o aumento de vendas, é o aumento de interesse, né? De leads que a gente fala, de pessoas buscando a plataforma, buscando soluções digitais. Então a gente vê que nas vendas de produtos puramente SaaS, que a gente fala, né? Que são puramente online, e as vendas corporativas aumentaram. O pessoal tem mais tempo para fazer reunião, estão em casa, estão entediados, querem fazer alguma coisa, entra no webinar, vai participar de alguma coisa, vai buscar conhecimento. A venda de, por exemplo, projetos com sensores, irrigação, que é uma venda mais consultiva, ela ficou mais devagar. Recentemente voltou o interesse, né? Está crescendo bastante, pensando já no monitoramento remoto, em como ter menos gente, porque não conseguiu ter tanto funcionário vindo. Buscando soluções de robotização, esse tipo de coisa. Mas ela ainda espera um pouco, porque ela ainda é viciada no modelo de que eu preciso visitar para fazer um fechamento. Então tá transformando um pouco, mas eu acho que a parte SaaS vai bombar. Eu acho que quem tem soluções 100% digitais, a gente tá vendo isso na nossa, que é recente, começou em novembro do ano passado e mais forte em janeiro desse ano, e tá crescendo muito rápido, mais forte que os outros produtos. Fantástico. Até só fazendo um comentário aí, só para complementando isso que você colocou. Ontem a gente estava conversando com o João Zampieri, que ele já, inclusive, já foi um dos diretores da Singenta, ele é consultor e ele tem muito contato com as cooperativas, os distribuidores ali de insumos, né, do agro. Ele comentou exatamente isso que você está falando. Muitos produtores estão procurando os canais de forma digital já. Isso está sendo um espanto para os próprios canais, estão achando isso, não estavam esperando isso, né? Os produtores ali buscando através do WhatsApp, tentando fechar negócio para o WhatsApp. Então, isso que não era uma coisa tão comum aqui, principalmente aqui para o Sul, né? Então, realmente, isso que você está colocando aí está acontecendo mesmo. A gente está acompanhando isso e agora nosso já aproveitando, fazendo gancho aqui, que a gente está caminhando para o fim. Daqui a pouco a Mariana vai ter um próximo momento com a gente ali no webinar, no Agro Online, né? Até vocês que estão aí participando estão convidados, né? Tá com a gente ali. A Mariana vai falar um pouquinho sobre a era digital no agro, né, Mariana? Às 9 horas, então, daqui a pouco. Então, estou tentando poupar um pouquinho a voz da Mariana, né? Porque a Mariana tem uma agenda bem cheia hoje, mas realmente a gente está vendo isso em várias discussões ali do webinar que está acontecendo. A gente está vendo que a pandemia está sendo um catalisador mesmo da adoção da tecnologia no agro, né? Então, realmente é uma oportunidade. As startups aí que estão ligadas nesse setor aí, né, no digital, acho que tem muita oportunidade, né? Principalmente agora no agro, a gente está vendo isso e a gente está sentindo isso, né? Como a Mariana colocou aí, realmente é isso que a gente está sentindo. Então, acho que a gente vai caminhando aqui para o fim. Eu gostaria agora acho que a gente vai para o final aqui da nossa sessão do Iguaçu Valley, que é o momento dos avisos comunicados. É isso? Acho que nós temos um tempinho ainda. Como é que estamos aí, Ronan, em termos de tempinho, para ver se a gente consegue dar mais algumas perguntinhas a Mariana ainda, se ela não tem que sair correndo. Como é que tá aí, Mariana? Pode ser mais um tempinho ou não? Eu falei para ele que a gente pode ter mais 10 minutos. E aí eu tenho que sair para poder esquentar um chazinho aqui, que hoje, essa madrugada, girou, fez menos 2 graus aqui em Federal, então tá um frio. Eu tô aqui para ficar no sol, porque dentro da casa tá mais frio. Eu falei que eu preciso de um chá antes da próxima. Então tá. Então, o frio chegou aí também, Mariana. Não é só aqui no Paraná, no Sul. Não. Aqui no sul de Minas faz muito frio. É um problema, né? Não quero nem ver, porque eu tô vendo a geada daqui e os cafés lá de cima deve estar um problema. Não quero nem lá ver. Então, acho que o Emerson tem uma pergunta e o Alan aí. Vamos ver se a gente consegue agilizar, então. Emerson. Bom dia.
Tudo bem? Bom dia a todos. Oi, Bom dia. Emerson. Eu conheço você. Comemos um churrasco junto ali na Gandinha no passado. Comemos churrasco junto, exato. Aí, tá vendo, né? Essa é a amizade boa que come churrasco junto. Uma pergunta para a Mariana é relacionada ao mindset do produtor. Eu percebo que o nosso produtor aqui no Brasil ele está muito conectado. O pessoal fala muito dos Estados Unidos, mas eu vejo o produtor brasileiro mais conectado ainda que o americano. Também Ele tá, acho. é claro que isso varia de região para região, conforme a cultura do produtor. Mas, no geral, o produtor brasileiro está muito mais conectado, até porque ele tem uma média de idade bem inferior à do americano. Ele só não está mais conectado, eu falo muito de conectividade, e é verdade, a gente tem limitações de conectividade, mas ele só não está mais conectado por segurança, ele tem ainda receio de comprar online, embora cada vez mais ele compra e vende online, e quando ele compra online ele quer fazer de novo, mas principalmente por segurança do usuário, de experiência do usuário. Nós temos um problema de experiência do usuário, é muita tecnologia, elas não são convergentes, e às vezes ele teve uma experiência ruim com tecnologia, e ele tem medo de se amarrar num cavalo e ficar com esse cavalo ruim a vida toda. Nós, enquanto startups, enquanto ecossistema, o que a gente precisa fazer para trazer o produtor para o jogo, para ajudá-lo a mudar o mindset, Mariana? Eu acho que envolvê-lo na construção. Então, ao invés de a gente chegar, né, criar produtos na nossa cabeça e depois chegar lá para empurrar, é engajá-lo e ouvi-lo onde está a dor, onde ele não está encontrando uma solução que atenda e chamar ele para a construção dessa solução em conjunto, né? Participar junto com a startup ali da criação do produto. Porque aí você vai estar criando algo que é o que o mercado quer e nunca uma pessoa só, né? Porque a gente não pode fazer produtos customizados, porque isso não é escalável. Mas fazer um grupo de produtores e engajá-los nesse processo, eu acho que muda bastante a perspectiva, porque ele vai ver como vai ser criado, ele vai testar de pouquinho em pouquinho o produto e ele vai conseguir ser engajado. Uma outra coisa, na minha opinião, é ter umas conversas sinceras. Porque se a gente deixar, né, você falou do cavalo, se a gente deixar, o produtor também monta nas startups, sabe? É muito fácil, assim, usar a carta de eu sou todo poderoso do cliente e que então eu posso abusar da startup, posso querer tudo de graça, eu não quero pagar nunca, eu quero que todo mundo faça tudo por mim, customize tudo e não é justo, né? Também este ecossistema. Então eu acho que tem que dar umas chamadas na responsabilidade. Você quer mudar, você quer que a tua região seja melhor, então você tem que contribuir para a inovação. Se você não investe em inovação, se você não toma um risco, você nunca vai mudar. E você contribui para o sistema ficar do jeito que ele é para sempre. Então, você tem uma corresponsabilidade de fazer e você tem uma corresponsabilidade no sucesso. Muitas experiências de frustração com tecnologia, sim, são partes de problemas da solução, que era imatura, etc. Mas, na boa, ela precisa ser imatura para ela poder ser madura. Não dá, nós mesmos fizemos um monte de cagada, cagamos com um monte de produtor. Não dá pra gente ser bom se a gente não for ruim. A gente precisa dessa jornada e tem que ter aqueles que estão dispostos a correr o risco e aprender. Mas muitas vezes falham porque o produtor não faz nada. Então, ele põe a tecnologia, ele não segue a tecnologia, ele não usa a tecnologia, ele tem zero comprometimento e ele não vai ter retorno de investimento. Então, para a gente ser bem sucedido em qualquer coisa na vida, né, seja como cliente, fornecedor, como sócios, como qualquer coisa, tem que ter comprometimento dos dois lados. E muitas vezes o produtor quer que tudo venha de mão beijada e não quer se comprometer. Então, eu dou umas duras, né, nos produtores, e principalmente na hora de vender, a gente aprendeu a fazer mais isso, antes, né, no alinhamento de expectativa, que é, se você não fizer a tua parte, não vai ter tecnologia que resolva o teu problema, não vai ter retorno de investimento. Então, você também tem uma lista ali de deveres, né, para que a gente consiga ter sucesso no negócio. E aí, como startup, né, como maturidade, isso vai surgindo aos poucos, é criar os processos e os KPIs, que a gente chama, para poder garantir que isso está acontecendo e poder ter prova e sinalização de quando ele também não está fazendo a parte dele ali no processo. E aí, o que eu acho que conta para resolver, tipo, 90% dos problemas, pessoal, é comunicação e serviço. Não adianta ter medo de falar com o cliente. Todo mundo que é empreendedor vai apanhar, vai ser humilhado, vai ouvir o que não quer ouvir. Faz parte, né? E a gente tem que estar disposto a ouvir, a ser criticado e não fugir do problema. Então, se você está lá para resolver o problema e ajuda o produtor a passar por essa fase, seja culpa sua, seja culpa dele, costuma ter um respeito e ajudar a crescer e a perseverar. O que acontece com muitas empresas,
grandes principalmente, é que lançam um produto e vão embora e deixa o produtor ali sozinho para se virar, de usar, de consertar, não consegue prestar assistência técnica, não consegue dar serviço. E eu acho que muitas vezes colocam a desculpa do crescimento rápido, né? Mas eu acho que não fugir do problema é importante. Nós temos 6 anos de empresa, um churn baixíssimo ainda. Muita gente falou mal da gente, muita gente vai continuar falando mal da gente. A maioria que fala mal também não fez a parte deles e também não fala mal de todo mundo, vamos dizer assim. Decidimos não fazer pilotos de graça, porque a gente descobriu que as pessoas que fazem pilotos estão fazendo piloto com outras 10 e não estão usando nenhuma, e depois vão falar mal de todas. E isso faz mal para o ecossistema. Então, acho que tem que ter esses cuidados, tem que criar esse processo, essa maturidade, não fugir do problema, conversar sobre o problema e resolver, que a gente evita bastante dessa frustração. E parar de vender milagre. Startup não pode sair vendendo milagre. Às vezes, na ansiedade de vender, vende coisa que sabe que não vai entregar. Vende de uma agricultura digital, que é a agricultura que a gente vai ter daqui 5, 10 anos, quando tiver dado. Obrigado, Mariana. Será que nós temos mais uma pergunta ou não? Como é que você está para tomar o chá aí? Temos 2 minutos. Alain, então, vamos lá, dar mais uma perguntinha aí. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Uhum. Nossa, que lugar lindo, Alain, hein? Também conheço você. Inspirador esse teu lugar aí, sua casa. Que legal. Ai, graças a Deus eu vim pra cá, que Campinas estava trash dentro do apartamento. Imagino. E, rapidamente, a gente sabe que agora, com essas mudanças todas, né, em relação à Covid, a gente falou um pouco da pandemia, surgiram várias oportunidades também, né? Já tinham antes, né? Quais são os setores ou quais são os problemas que você acha que ainda tem oportunidades para os empreendedores aqui da nossa região, para tentar desenvolver soluções ou alguns produtos ou serviços que poderiam suprir aí, que você acha que ainda não está sendo atendido a nível de Brasil, até de mundo? Cara, o mercado é tão grande que eu acho que não tem nenhuma área que você fala assim, nossa, não faz mais isso não, porque já tá demais. Talvez a única área que eu diria para não fazer é ERP. Porque o ERP eu realmente acho que tem demais. Assim, pelo menos eu ouvi dos investidores, da própria Embrapa, que falam, eu não aguento mais receber aqui aplicação de gente fazendo ERP. Então, assim, vão resolver os problemas mais difíceis. Vão buscar os problemas mais difíceis, resolver os mais difíceis que ninguém quer entrar, porque vai dar trabalho e vai ser difícil. Mas tem muita oportunidade. Nossa, muita oportunidade. Se a gente olha em termos de e-commerce, né, que é uma questão que vai bombar agora, tem 2, tem, né, tipo a Agrofy e a Instaagro, eu acho. É muito pouco consolidado o mercado, tem muito espaço. Acho que não tem nenhuma área que fala assim, não entra aí porque já tem muito. É fazer bem feito, é fazer melhor. Então, eu acho que qualquer proposta, nunca uma indústria, até se a gente olha de Facebook, né, pega o TikTok aí, nunca tem too much. Já tem rede social suficiente, já está consolidado, não vou fazer. O TikTok está explodindo. Então, assim, desde que você faça bem feito, que você encontre aquela demanda, aquela necessidade de usuário, vai conseguir, né, ir bem aí. Ok, muito obrigado, Mariana. Acho que foi muito esclarecedor aí a tua conversa. As respostas também ajudaram bastante. E então agradecemos e queremos você uma próxima vez aqui conosco também, tá bom? Beleza, fica à disposição, pessoal. E aproveitando novamente, reitero o convite. Quem quiser ouvir mais da Mariana ali, contar, lógico, falando um pouquinho mais de outro tema, a era digital. A Mariana vai estar com a gente ali no webinar da AgroOnline. Daqui a pouco eu vou até compartilhar o link com vocês do YouTube ali no grupo, ok? Então, vocês podem acompanhar lá também, mas tem um pouquinho mais da Mariana ali com a gente. Tá bom? Vamos liberar a Mariana, então. Obrigado, Mariana. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Mariana. Passo, então, agora para o Ronan. Beleza. Você pode compartilhar o convite da próxima reunião, Adélio? Tá fácil para você? Posso. Deixa eu só ver aqui. Por mim tá bem aberto ainda. É que eu fechei, mas já abro aqui. Sem problema. Enquanto você vai abrindo, já vou falando. Então, pessoal, quinta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, nós vamos ter um outro encontro web do Iguaçu Valley. E dessa vez o tema é mais da área do investidor. Nós conseguimos aí o André Ribeiro, que é CIO, sócio fundador da Brasil Capital, que é uma das principais gestoras de fundos de ações do Brasil. Esse é o convite. A Brasil Capital, então, ela é uma gestora que tem mais de 6 bilhões de reais sob gestão. E
e eles investem, eles são fundo de ações, né, que é aberto para o investidor e é aberto para todo mundo. Mas o legal é o seguinte, que eles já vêm acompanhando há algum tempo como que as empresas de capital aberto do Brasil e do mundo estão falando do tema de inovação, digitalização e etc. Então, ele vai expor o que ele está vendo como investidor, e eu acho que o mais legal é que ele também é um investidor neutro, né? Ele pode escolher entre investir numa empresa que está inovando e numa empresa que não está inovando, né? Ele tem 6 bilhões de reais lá que ele pode escolher aonde colocar esse dinheiro. E aí ele vai dar esse ponto de vista mais neutro. A inovação, como ele que tem o poder de escolher onde que ele vai investir, faz sentido ele colocar dinheiro numa empresa que está inovando? Que valor está gerando para o acionista, para o investidor? Então, esse ponto de vista que ele vai falar, que deve ajudar muito nós aí também como investidores ou como empreendedores, a saber, né, o ponto de vista do investidor, que faz sentido, que dá retorno mesmo, como que o investidor vê uma empresa inovadora e empresas de grande porte, né? Porque as empresas que ele acompanha aí, a grande maioria fatura mais de R$1 bilhão por ano. Fica o convite, estão no mesmo lugar, no mesmo horário. Tem mais algum recado, Tomás? Tomás, você quer compartilhar o convite? Não sei se você tem fácil aí. Não sei se o Tomás está online, né? Tomás deve estar preparado. Ouvindo. Sim, não, é só falar de novo. Às vezes, eu falei 2 vezes, mas só para relembrar, daqui a pouco com a Mariana. A gente tem o último dia hoje do webinar, tá? Foram 3 dias de webinar ali promovido pela UniOeste e outras universidades, também uma parceria com várias universidades. Nós tivemos mais de 1.600 inscritos, tá? Então, o público de profissionais ali do agro, estudantes estiveram com a gente, e hoje é o último dia do webinar, então você tem a oportunidade de acompanhar a gente lá. Aqueles que não conseguiram assistir as outras palestras dos outros dias, não tem problema, está lá no nosso canal no YouTube, é só entrar lá e seguir, e que as palestras vão estar lá também disponíveis, tá bom? O Emerson tem recado também? Eu queria reforçar o convite, está circulando já o convite aí no grupo do Iguaçu Vale, para a nossa web, para a nossa live do dia 3 de junho. E a gente convidou o Paulo Urso, que é o presidente do Sindicato Rural aqui de Cascavel, e o Kleber Soares. O Kleber Soares é o novo diretor de inovação do Ministério da Agricultura. E ele vai falar muito das oportunidades, principalmente a conversa para as startups do agro, oportunidades pós-Covid. Milhões de pessoas vão ser jogadas na pobreza e o Brasil vai ter ainda uma responsabilidade ainda maior de alimentar o mundo, e o mundo está muito atento com a origem desse alimento, com a sanidade desse alimento. Então, eu gostaria de ver vocês nessa web do dia 3 de junho, tá? Os convites estão circulando. Por favor, façam a inscrição ali no Simpla e participe. Eu acho que é importante ressaltar que esses convites estão no grupo Iguaçu Vale, quem não participa depois pode pedir para participar. E também a gente gravou essa apresentação, vamos pedir uma autorização ao Mariana para a gente postar no YouTube, e esses links desses convites também ficarem disponíveis, a gente coloca na descrição do YouTube também. Acho que ninguém tem mais recado. Délio, quer encerrar a reunião? Pode ser, então. Bem, pessoal, obrigado aí pela participação. Acho que foi muito interessante e esclarecedor esse live, essa live com a Mariana. E a gente sempre aprende bastante, e acho que isso aí vai ajudar a nós a melhorarmos cada vez mais o nosso ecossistema aqui da região e cada vez mais entendendo o modus operandi de um ecossistema empreendedor e gerando startups aqui também com o mesmo nível de sucesso aí como essa da Mariana, e mais ainda, como nós já vimos aí, várias surgindo e crescendo ainda. Então, para mim é um prazer poder estar aqui toda semana participando com vocês aí dessas nossas lives aí do Iguaçu Vale. Um abraço. Ronan, mais alguma coisa? Perfeito. A sala vai continuar aberta para bate-papo, network aí. A gente vai dar encerrado a reunião, mas a sala continua aberta para network aí, conversa, e a gente vai trocando ideia.
Um abraço, então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.